Dr. Agenor Mafra Neto, que irá proferir a palestra sobre manejo de pragas da fruticultura com o uso de semioquímicos. Dr. Agenor é pesquisador em ecologia química e empreendedor no campo entomológico da ecologia química de insetos. Trabalhou na Universidade de Alfenas, na Universidade de São Paulo, na Western Carolina University e na University of California. É fundador, CEO e diretor de pesquisa e desenvolvimento da ISCA Technologies. A gente está atrasado? Tem que fazer as perguntas ainda. Tá ligado já. Com a palavra, doutor Agenor. Obrigado, gente. Então, eu vou falar sobre o manejo de pragas da fruticultura com o uso de semioquímicos. Semioquímicos são todos os compostos químicos que modificam o comportamento de insetos e é basicamente com isso que a gente vem trabalhando nas últimas 2 décadas. A gente vem então trabalhando desde 96 em cima disso e a gente trabalha com um portfólio de disrupção sexual, atrai e mata, com atraentes repelentes e monitoramento. A gente vem trabalhando com monitoramento, a gente tem mais de 300 iscas que a gente vende a nível mundial. A isca está em vários lugares do mundo. A gente tem tem produção no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia. E deixa eu só fazer uma coisa aqui. E o uso convencional de inseticidas normalmente trabalha com... Você tenta aplicar o inseticida indo atrás da praga. Então, sempre está aplicando, e a melhor maneira de aplicar o inseticida é quando o inseticida envolve todas as partes da planta, protegendo essa planta. O que a gente faz na isca? A gente faz a manipulação do comportamento do inseto e traz a praga para o inseticida. Eu vou fazer algumas demonstrações disso. Mas antes de mais nada, eu vou falar sobre disrupção sexual. O mercado de semioquímicos hoje em dia é baseado no feromônio sexual de insetos, principalmente com a disrupção sexual de insetos. Os principais produtos no mercado, pelo menos antigamente, eram o cetro e o rope. Essas formulações foram desenhadas para que elas pudessem produzir uma pluma no campo com uma grande quantidade de feromônio nessa área que você vai proteger. A ideia toda era que você tinha as fêmeas emitindo feromônio, e aí você tem todos esses pontos de feromônio, o cetro ou rope, que vão estar emitindo feromônio e vão estar saturando o ambiente com esse feromônio, criando uma nuvem, de modo que um macho que esteja voando nessa área, ele não consiga encontrar nenhuma fonte de feromônio, nem as fontes de feromônio sintéticas, nem a fonte de feromônio natural, que seja a fêmea. Desse jeito, você faz uma camuflagem das fontes de feromônio nessa área. Isso é uma formulação muito cara, porque usa muito feromônio por área. Você tem que formar e manter essa nuvem durante o tempo todo. O que a gente quando a gente entrou nesse mercado, o que a gente viu é que esses sistemas monolíticos de difusão são muito caros. Eles custam entre 150 a 500 dólares por hectare. E o grande problema é que eles têm que ser preventivos, como todo feromônio, toda disrupção sexual deve ser. Então, o que acontece no mercado é que o mercado ele é bastante pequeno em relação ao uso de inseticidas. Por exemplo,
No mundo todo, o mercado de feromônios é mais ou menos uns 800 mil hectares, dos quais a grafolita e a Cydia palmonella são o segundo e o terceiro nesse mercado. E então é um mercado mais ou menos de $1 bilhão no mundo todo. O mercado de inseticidas é bem maior do que isso. Então a gente está trabalhando num mercado de nicho muito pequeno. Por exemplo, só para ver o mercado da Codling Moss, que é um dos maiores na área de feromônio, esse mercado é 220 mil hectares no mundo todo, e esse produto vende pelo menos por $120 por acre. Você usa 100 gramas de feromônio por acre, custa $13 milhões para produzir esse feromônio, e que custa então a metade do preço por acre só para a produção do feromônio. Então, quando você vende isso aí, todas essas companhias estão fazendo mais ou menos $26 milhões por ano, e tem muitas companhias trabalhando nesse mercado. Então, é um mercado muito segmentado e com muito pouco dinheiro para sustentar essas companhias a nível mundial. Então, como é que a gente pode trabalhar? Quando a gente trouxe a isca para o mercado, como é que a gente viu a isca? A gente viu a isca como uma maneira, a gente ia trazer novos feromônios, novas maneiras de trabalhar com feromônio, e não só feromônio, mas outros semioquímicos que mudassem o comportamento dos insetos, e fazer isso de uma forma bem mais fácil de usar, que seja tão simples como um inseticida, um conceito fácil de usar no campo e um custo muito mais barato. Então a gente começou com uma formulação chamada Splat, que muitos de vocês conhecem, é uma formulação pastosa, parece uma pasta de dente. Essa formulação você coloca no campo, a água evapora e ela emite o feromônio durante bastante tempo no campo. Essa formulação, você pode bombear ela é boa para semioquímicos e para inseticidas, e ela protege esses ingredientes ativos no campo por bastante tempo, por meses. E tem várias maneiras de se utilizar isso, como aplicado à mão, aplicado com avião, trator, paintball, com sprayers e com caulking gun, que é o que a gente usa aqui na região da maçã no Brasil. Então, como a gente viu antes, o problema da camuflagem das formulações que existiam anteriormente é que você acaba com um produto muito caro, usando muito feromônio por área. O que aconteceu é que a gente começou a trabalhar com a Universidade de Michigan e descobriu que a camuflagem é só um dos mecanismos que estão causando essa disrupção sexual dos machos no campo. Existem vários outros mecanismos que estão acontecendo ao mesmo tempo e que causam essa disrupção sexual. Inclusive, além da camuflagem, tem o desequilíbrio de informação, atração competitiva, diminuição da resposta e, em alguns casos, o atrai e mata. Quando a gente reviu toda a literatura dos últimos 40 anos, o que a gente descobriu é que a atração competitiva explica quase todos os casos de sucesso de todos os produtos que foram colocados na literatura até hoje. Então, a atração competitiva parece ser muito importante e explica a maioria dos casos de sucesso do uso de feromônio. O que é atração competitiva? Atração competitiva é assim: você tem fêmeas no campo liberando feromônio que vão atrair o macho. Quando você bota o feromônio no campo, o feromônio sintético, esse feromônio vai estar emitindo essas plumas de feromônio sintéticas que vão estar competindo com essas fêmeas. O que acontece? Um macho que esteja vindo para o campo vai provavelmente vai estar encontrando essas fontes sintéticas antes de encontrar a fêmea. E vai estar então fazendo
a corte e tentar cópula com essas fontes sintéticas de feromônio. Então, é desse jeito que o feromônio funciona. Só para mostrar como esse sistema funciona, você então coloca pontos de splat no campo, essas bolinhas pretas, você tem as fêmeas emitindo feromônio, o macho voa para uma fonte de splat, uma fonte de feromônio, e você então passa a ter a disrupção. Quando você tem muitas fêmeas no campo, o que acontece é que o macho talvez voe e encontre uma fonte, perto dessas fontes de feromônio, encontre uma fêmea. Isso acaba em acasalamento, então você tem uma disrupção menos efetiva quando as populações são muito altas no campo. É por isso que a gente sempre fala, é bom passar uma aplicação de inseticida antes que mate mariposas, a grafolita, por exemplo, antes de você entrar com o feromônio no campo, para que você tenha uma situação como essa, onde haja uma competitividade bastante grande do feromônio. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente vem trabalhando com a maçã, com splat, grafo na maçã, e o mecanismo de disrupção da grafolita funciona mais ou menos assim. A gente, desde o começo, desde 2003, 2004, a gente vem trabalhando com isso. 3 aplicações por ciclo. A primeira aplicação bem no início do ciclo, quando as primeiras mariposas ocorrem no campo, que você vê isso por armadilhas de monitoramento, e você bota pontos de tamanho e arquitetura ideal, né? Então, por exemplo, se você tiver maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até janeiro, março, o que acontece? Você tem um ciclo lá por agosto, setembro, o primeiro ciclo da mariposa, o segundo e o terceiro, causando bastante dano nessa produção de maçã durante a colheita. Então, a recomendação são 3 aplicações de splat, que fazem com que esse ciclo fique cada vez menor e fique pequeno até o final da colheita. Essa aplicação, então, no início do ciclo, ponto de tamanho ideal, isso tudo num programa de manejo, ajuda, então, a você criar um programa de longo prazo para supressão de grafolita no campo. Quando eu falo de pontos ideais, ponto ideal de splat é um ponto redondo, onde você tenha, porque isso aqui faz com que esse ponto emita o feromônio por bem mais tempo no campo. Então, por exemplo, aqui tem 3 aplicações de splat, e aqui você tem 2, aqui no verde é a testemunha, onde você tem uma população que está indo para cima e para baixo, com as aplicações de inseticida que o produtor está fazendo, e aqui em vermelho tem a área onde foi aplicado o splat. O splat foi aplicado, a população fica baixa, de novo aplicado, a população baixa, ela começa a crescer um pouquinho no final, lá em março, abril, ele faz uma outra aplicação para fechar o ciclo. E isso então faz com que, com essa aplicação no final de ciclo, faz com que essa população, que aqui na testemunha está bem alta, e ela vai entrar aqui bem alta no ciclo seguinte, essa população vai ser tão baixa que vai entrar bem baixo no ciclo seguinte aqui, e causando muito menos dano, fazendo com que o produtor tenha um controle bem melhor da área. Aqui tem um outro exemplo de 3 anos, onde o produtor não fez uma aplicação, só fez a aplicação de inseticida no primeiro ano, aí uma aplicação pequena de inseticida, mas com aplicações de splat, 3 aplicações de splat nos 2 anos seguintes. Isso aqui é o dano que foi visto nessas áreas. No primeiro ano foi basicamente 6%, no segundo 1,2% com splat e no terceiro quase menos de 1%.
Mas o que os produtores brasileiros vêm usando no campo não são 3 aplicações de splat, eles querem usar uma aplicação de inseticida no começo e fechar o ciclo com splat. Então, normalmente o que tem acontecido é isso. Fazem aplicação de inseticida no começo, 1 ou 2 aplicações de inseticida no final. O que acontece é que você acaba então com uma população que está sendo controlada com inseticida aqui, que esse é um controle relativamente ruim, e aí você entra com splat e você baixa a quantidade de mariposas até o final do ciclo, né? Então, inseticida, splat, splat. Então, por exemplo, um dos problemas que está acontecendo é que o pessoal está tentando proteger a colheita, e então fazendo essa aplicação, ao invés de fazer a aplicação no primeiro ciclo, vai fazendo a aplicação cada vez mais tarde. Eu vou dar 2 exemplos do que acontece, 3 exemplos. Eles colocam inseticida, usam inseticida até esse momento, e aí a aplicação de splat em verde, e aí então o que acontece é que você vai a níveis de dano que variam bastante durante o ano. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa, usando inseticida cada vez mais tarde, e o dano aumentando, ao invés de conseguir uma redução maior. Aqui é a mesma coisa, mas aqui o produtor está fazendo 2 aplicações de splat, então os danos ficam bastante baixos durante o ano todo. Então, o que a gente recomenda é que se faça 3 aplicações de splat, traga produção de grafolita muito baixa, a população de grafolita muito baixa, e aí então passe a se usar 2 a 3 aplicações, dependendo do monitoramento. Então, são 2 ou 3 aplicações por ciclo. Durante 3 ciclos, você acaba tendo controle incrível da população no campo e com monitoramento para machos com feromônio. E agora a ISCA trouxe uma maneira de monitorar fêmeas para ver se você tem fêmeas no campo que estejam acasaladas ou não. Então, isso te ajuda a definir bem melhor como o programa está funcionando dentro de um programa de controle. Tá bom, então o mercado de feromônios, de novo, é esse mercado de 0,9 bilhões de dólares, 800 mil hectares. Como é que a gente pode aumentar, mesmo com menor custo? A gente ainda está restrito a esse mercado relativamente pequeno. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando entrar nesse mercado maior da produção, da proteção, que hoje em dia é feita com inseticidas convencionais. Só para dar um exemplo, só um inseticida, o Ciazopyr, ele vende mais do que 1,8 bilhões de dólares por ano. Então, é uma molécula, um produto que vende todo esse dinheiro por ano, uma companhia, um produto, né? Então, como é que a gente pode usar esse modelo e tentar expandir o mercado de semioquímicos? Tem que ser fácil de usar, simples como inseticida, um conceito fácil, barato, um preço muito parecido com inseticida convencional e efetivo a qualquer momento, preventivo ou de remediação. Então, de novo, a gente então está querendo trazer a praga para o inseticida com um atrai e mata. O primeiro exemplo que eu quero mostrar é quando a gente usa o paraferomônio dessas moscas chamadas bractoceras. A carambola é uma delas, a Oriental Fruit Fly é outra, a Invaders é outra, são pragas de frutos a nível mundial. Essas moscas, elas são atraídas pelo metileugenol e elas se alimentam do metileugenol, e se a gente mistura espinosade dentro do splat, a gente acaba matando essas moscas com um produto quase totalmente orgânico. E essas moscas adoram o produto.
Então, trabalhando com espinosade, essa formulação de espinosade metileugenol com a mosca da carambola lá no norte do Brasil, a gente descobriu que uma só aplicação de Splatmat MI no começo do ciclo quebra o ciclo dessa mosca no norte durante o ciclo todo, durante vários meses. Enquanto que a aplicação que o governo está usando para supressão populacional dessa mosca, basicamente tem um nível que vai crescendo, e mesmo com a aplicação cada 3 semanas. A mesma coisa para fêmeas, a uma única aplicação do Splatmat spinosade equivale a várias aplicações do outro produto que o governo está usando com metileugenol e malation. Então, o Splatmat spinosade a gente trabalhou na Índia, no Paquistão, em vários outros lugares no mundo e obteve resultados muito bons para todos esses produtos. Mas ainda a gente está trabalhando com produtos que são relativamente caros. A gente, então, está começando a trabalhar com produtos que são advindos de plantas, que são muito menos caros e se dá para fazer a manipulação do inseto baseado nesses semioquímicos. Muito menor custo, e isso, então, talvez aumente o nosso mercado. A gente testou isso, criando uma formulação que atraia trefritídeos, né, que são todas essas moscas das frutas que atacam a maçã e manga e etc. Então a gente trouxe uma formulação generalista usando extrato de planta para essas moscas. Isso do mesmo jeito que o GF120, a gente criou uma com extrato de outras plantas, não só milho, e fazendo com que essas moscas das frutas sejam extremamente atraídas por esses semioquímicos. Isso nos ajudou a criar uma formulação chamada Anamed, e essa formulação, então, atrai muitas espécies de tefritídeos, de mosca das frutas no mundo todo. A gente viu que o GF120 é uma formulação que atrai as moscas, mas o Anamed, ele atrai significativamente mais, né? Então, isso aqui demonstra quanto menor a barra, mais rápido a mosca encontra o ponto no campo. Então, aqui você vê que com o Anamed, a mosca encontra o ponto no campo mais rapidamente ou ao mesmo tempo que o GF120. Quando a gente vê como o Anamed mata, o tempo letal de 50%, você vê que o Anamed tem um tempo letal muito menor em todos os testes. E quando você vê a mortalidade depois de botar na chuva, você vê que o Anamed é o único que mata as moscas das frutas no campo. Então, o Anamed tem resistência à chuva. Então, fazendo o desenvolvimento desse produto, a gente trouxe isso então para Juazeiro, na Bahia, trabalhando com manga, e a gente viu que o Anamed atrai significativamente mais mosca das frutas do que o GF120. Quando se coloca isso no campo, o Anamed coloca o Anamed cada 14 dias e o GF120 cada semana, a gente vê que o Anamed mantém uma população bem menor de mosca das frutas no campo, mas o que é mais interessante é que na colheita você não tem dano das moscas das frutas com Anamed. O dano é 0, enquanto que o GF120 é um pouco mais. Mesmo que você tenha usado o GF120 uma vez por semana durante todo esse período.
Vamos falar de uma mosca invasora, a Drosophila suzuki, que é chamada Spotted Wing Drosophila. Ela ataca basicamente ela ataca frutos de casca fina. A fêmea, essa Drosophila, tem um ovipositor com uma serrinha, não é uma coisa mole, então ela consegue penetrar a casca de frutos mais duros, causando grandes perdas, especialmente de framboesa e morango e outros frutos menores. A gente desenvolveu vários produtos alimentares com diferentes tipos de atrativos vindos de planta, e aí a gente fez a aplicação de formulação nos Estados Unidos, junto com o pessoal da Califórnia, da Driscoll's, que é uma companhia que produz, nesse caso, raspberries, que é framboesa, né? O jeito que isso foi feito, agora como é que... Foi aplicado assim, onde o cara vai passando com costal, e aqui está a aplicação. O que acontece é que a Drosophila vem, se alimenta disso e acaba morrendo. Então você acaba com uma produção relativamente maior de raspberries, de framboesas, onde você está usando o produto, do que onde você não está. Isso aqui é o número de larvas por framboesa. Esse aqui em preto é o do produtor. Isso aqui é o nosso produto em laranja. E o que você vê é que o dano por larva é bem menor com o nosso produto no campo, o nosso Atrai-Mata. Isso faz com que o produtor tenha um ganho de mais de $4.300 por hectare no campo, lá nos Estados Unidos. Então, com isso, a gente acabou criando uma formulação bem barata, que é quase o mesmo preço de uma formulação que o produtor usa para controle de pragas usando inseticidas normais, né? Como é que a gente pode aumentar, melhorar a aplicação de Splat? Hoje em dia a aplicação de Splat é feita com essas seringas, onde você cria esse dollop, esse ponto redondo. A gente está automatizando essa aplicação. O jeito que a gente automatiza é assim, eu vou mostrar um filmezinho aqui. Isso aqui você vai ver saindo daqui o splat, né? Isso aqui é devagar para você ver direito. Então o splat, esse trator anda pelo campo a uma velocidade rápida e vai jogando o splat cada outra árvore, dependendo de tantos metros. Isso aqui é vendo essa aplicação de cima. Aqui está o cara aplicando em velocidade real, vai um ponto, outro ponto, e vai fazendo isso aí, basicamente, automaticamente, à medida que vai andando pelo campo. Então, isso auxilia demais a aplicação desses produtos em grandes áreas, especialmente em áreas onde não há serviço, não há gente para fazer a aplicação no campo. Isso aqui é uma aplicação, um aplicador que a gente está fazendo em Israel. Ele é um drone que vai derrubando splat em cima das árvores, e isso aí então nos auxilia, faz com que a gente possa fazer essa aplicação sem ter que ter gente no campo, é só um operador ou dois. Então, de novo, a gente está no mercado agora com menor custo, mas ainda um mercado restrito. Quando você está falando dos agroquímicos,
em geral, eles falam muito de grandes culturas. É onde o mercado, quase 70% do mercado de agroquímicos está. Então, para criar um produto para o mercado de grandes culturas, a gente teve que trabalhar muito para reduzir o custo por hectare desses produtos. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, lembra, o Ceasopir, 1,8 bilhões por ano, uma companhia e um produto. A gente então queria criar um produto que fosse a gente pudesse fazer ele mecanicamente aplicável e bem barato, né? O que a gente veio, então começou a trabalhar em cima de grandes culturas, e um dos grandes problemas que o pessoal de grandes culturas tem são mariposas, especialmente as grandes mariposas, né? Então, a gente criou um produto para grandes mariposas, grandes lagartas, e que é fácil para o agricultor. Ele aplica do mesmo jeito que aplica inseticida, mas agora usando um semioquímico, né? De novo, aquele conceito de trazer a praga para o inseticida. Então, o que a gente faz? A gente pegou e começou a trabalhar com atrativos que fossem baratos, que a gente pudesse trazer um produto que chegasse ao consumidor final, ao usuário, a um preço muito compatível com o inseticida normal. Então, para isso, a gente usou vários compostos, aromas encontrados em plantas, e a gente criou uma formulação chamada Noctove. Tem um atrativo, um fagoestimulante que faz com que as mariposas se alimentem do produto, e aí o agricultor coloca o inseticida dentro, 1% de inseticida, 1% do que ele colocaria no campo para trabalhar. Aí, ao invés de aplicar na área toda, você só aplica numa linha, meio litro por uma linha de 100 metros. E aí, cada 100 metros, você pula 100 ou 200 metros, você faz uma outra linha. O que acontece? As mariposas vêm, são atraídas para esse ponto e morrem. Então, aqui eu vou, só para mostrar como isso é aplicado. Esse cara está aplicando com moto, tem ali aqui de avião e aqui de trator. Então, uma linha 500 ml por cada 100 metros. Isso aqui são as mariposas indo para esses pontos. Isso aqui é numa fazenda que o produtor falou que ele achava que estava com problema de mariposa. E normalmente você caminha no soja, você não vê tanta mariposa, mas aqui as mariposas elas estão vindo e estão comendo o Noctove nessas plantas, exatamente nessas linhas onde a gente está. E você vê que tem um monte de mariposa já morta no chão naquele momento. Então isso faz com que o produtor encontre bastante mariposa morta no campo, especialmente do lado dessas faixas onde a gente faz a aplicação. O que acontece quando você mata uma mariposa? Quando você mata uma mariposa grávida, você está matando 250 a 500 ovos, 500 lagartas. Então, quando a gente está matando esse monte de mariposa no campo, a gente está matando um monte de lagartas futuras. A gente está acabando com a futura infestação. E como você vê que no controle, onde é só aplicado inseticida, você não encontra mariposa morta nenhuma, enquanto que onde aplica com Noctove, porque eles se alimentam, eles acabam morrendo, caindo no chão. E o que os produtores fazem, eles nos mandam essas fotos. Isso aqui, cada uma dessas coisas aqui é uma mariposa, eles juntam essas mariposas. E então, eles dizem que é super legal, porque bota bastante nitrogênio no chão. Mas o melhor disso tudo é que no final, se você fizer um programa desses com Noctove, 3 aplicações durante o ciclo,
você acaba com mais ou menos 13, mais do que 10% do tamanho da vagem de soja, porque a planta não está estressada, e você acaba com mais de 10%, uma colheita maior do que 10% em relação ao controle. Mas o interessante disso é que, no final, quando você vai ver quanto inseticida você usou no campo, numa lavoura de 1.000 hectares, é essa a diferença entre o convencional e o Noctove. Então, isso faz com que você tenha um equilíbrio muito maior no campo, com inimigos naturais, etc. Agora, parece que eu estava falando com o Arioli, o Cristiano estava falando que existem problemas com essas grandes mariposas no campo. Então, seria interessante dar uma pensada, ver se daria para usar isso, por exemplo, nas culturas da maçã, pessegueiro e outras. Mas uma das coisas que é interessante disso tudo, quando você usa inseticida ou você usa os semioquímicos com inseticida ou para disrupção, todas essas técnicas requerem monitoramento. É muito importante que você tenha um bom monitoramento. Então, normalmente, a gente tem armadilhas com fundo de cola, com feromônio, que a mariposa entra dentro, ou então com outros atrativos. E o que acontece é que o produtor tem que ir lá, ou ele tem que mandar alguém para trabalhar com isso. O que a gente está vendo é que tem gente que não quer ir para o campo para olhar as armadilhas e acha bem mais fácil ficar tomando café da manhã no escritório, vendo os dados que estão acontecendo no campo. Então, a gente criou uma automação do monitoramento. Como você sabe, se você vai no campo, vai coletar os dados usando armadilha, você tem que separar os insetos que estão lá fazendo a identificação. Então, você precisa de alguém que tenha tempo, alguém que conheça os insetos e possa fazer essa identificação. O que a gente viu é que se a gente usa o batimento de asas dessas mariposas, desses mosquitos, desses insetos, a gente acaba sabendo qual é a identidade desses insetos quando eles entram, no momento que eles entram voando dentro da armadilha. Então, a gente vem trabalhando com grandes produtores a nível global, trazendo então esses sensores para o campo onde o inseto entra, para dentro da armadilha, a armadilha pega e passa esses dados para a nuvem e então você passa a ter os dados de qual é a população que você tem no campo. O sensor é super barato, então ao invés da gente estar falando de $2, $3 mil por sistema, a gente está falando de um sistema que custa mais ou menos uns $200 por ano, né? E o sistema faz toda a classificação dos insetos que entram, então você fica sabendo exatamente o que está tendo no campo. Essa classificação tem uma fidelidade muito grande, onde você tem quase 98,99% de fidelidade, e quanto mais diversa as populações de insetos que você tem, um pouco menor a fidelidade, mas você acaba com pelo menos 80% quando você tem, por exemplo, 10 tipos diferentes de insetos que estão entrando nessa armadilha. Então é super interessante, porque se você tiver só 1, ou 2, ou 3, você acaba com uma fidelidade de entre quase 100% e 96%. Então, dá para você trabalhar com esses dados. Os dados vão então, de novo, vão para a nuvem, e aí você acaba tendo sabe exatamente o que está acontecendo no campo, e você então tem essas contagens automáticas para saber quando aplicar no campo. Então, em conclusão, semioquímicos são ferramentas extremamente eficientes, potentes e cada vez mais fáceis de usar. Você pode usar elas para monitorar as populações ou controlar as populações. A automação está chegando para ficar, ela está chegando para monitorar as populações, mas também para aplicar formulações como splat no campo. Vocês viram que essas armadilhas, elas contam os insetos no campo, mandam os dados para a nuvem. Agora, uma coisa que a gente está trabalhando em cima é pegar e fazer com que a nuvem, que
que esses dados, o programa mande os dados agora para o computador e o computador faça com que os drones voem no campo sozinhos, sem ter qualquer pessoa operando, para botar o feromônio, para botar o inseticida que é necessário na área necessária. Isso então vai ajudar o sistema a trabalhar em cima de pequenas áreas, ao invés de ter que trabalhar com áreas totais, né? E outra coisa, é possível produzir alimentos com baixo impacto ambiental e econômico. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Tá bom. A última coisa que eu quero falar para vocês é que a gente não trabalha só com pragas, a gente também trabalha com outros insetos. Antes disso, eu tenho que agradecer a todos os colaboradores que a gente tem. A gente tem um monte de colaboradores ao redor do mundo todo, mas especialmente a Embrapa, a EPAGRE e a BPM, a gente gostaria de agradecer de coração por todo o trabalho que a gente tem podido fazer junto com vocês aqui da região. Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre polinização. Todo mundo está tendo problema com polinização no mundo todo. A gente criou um sistema que emite feromônios de abelhas que fazem com que essas abelhas forrageiem mais perto do ponto que está emitindo esse feromônio. É chamado Apis Bloom. As abelhas, elas têm uma glândula chamada Nosanov, e quando elas encontram uma flor com bastante pólen, com bastante néctar, elas colocam um pouquinho desse feromônio do Nosanov nas folhas ao redor dessas flores, desse buquê de flores. Então, avisando as outras abelhas que aqui tem alimento, que aqui vale a pena forragear. Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez esse feromônio de Nosanov sintético, e a gente pega e coloca isso aí no splat e coloca isso no campo. Normalmente, as abelhas, todo mundo fala que a abelha trabalha demais, não sei o quê, mas se você for ver uma abelha por uma, elas são preguiçosas. E normalmente o que acontece é o seguinte: quando elas estão no campo, se você tem um monte de colmeia aqui nesse lado, as abelhas todas vão ficar aqui do lado da colmeia coletando néctar e coletando pólen. E elas não vão para o resto da lavoura. Então você acaba com uma boa polinização aqui do lado da colmeia, mas uma polinização que fica cada vez pior à medida que você se afasta das colmeias. Não. Então, o que a gente fez? O que a gente fez, normalmente, você tem, por exemplo, se você tem uma plantação aqui que você quer fazer a polinização, mas se o outro for preferido, você acaba tendo as abelhas indo a maioria delas indo para as flores preferidas do que para onde você quer que elas vão. Por exemplo, isso nos Estados Unidos com maçã acontece muito, onde as abelhas estão aqui, mas tem dente de leão, flor de dente de leão no outro lado, elas vão para a flor de dente de leão e não polinizam a maçã. Então, o que a gente faz? A gente bota splat no campo, e aí isso aí faz com que as abelhas vão para todo o campo quando polinizam. Quando você, ao invés de ter essas abelhas indo só para o lado natural, elas vão significativamente mais para onde tem o splat. Então, só um exemplo, de novo, com o raspberry, com a framboesa. A gente fez isso com uma companhia chamada Driscoll's, na Califórnia, onde a gente botou o raspberry, botou o nosso produto para polinização no campo,
Então, esse aqui é o produto, o Splat Bloom, e então eles têm abelhas dentro dessas áreas, e a gente viu o que acontecia em áreas com controle, sem o Splat Bloom, e áreas com o Splat Bloom. O que a gente viu é que teve um aumento de quase 15% de framboesa nessa área. Isso representa mais ou menos 430 libras a mais por hectare, ou seja, $1.300 a mais por hectare, só para o produtor, só para ter esse produto no campo. Então, com o Splat Bloom, a gente consegue aumentar a polinização das abelhas nessa área que a gente está trabalhando. A gente aumenta a polinização e isso faz com que tenha mais pegamento de fruto e maior colheita, né? E o Splat Bloom, a gente está demonstrando que isso funciona não só para maçã, não só para ameixa, pêssego e outros, mas funcione para uma série de outros frutos tropicais. Eu não sabia que coco era polinizado por abelha. A gente está trabalhando na Índia, onde o pessoal está vendo que cachos de coco sem o Splat Bloom, eles têm mais ou menos 7 cocos no final do ciclo por cacho. Com o nosso produto, eles têm mais de 20 e poucos cocos produzidos por cacho. Então, uma coisa incrível. Uma outra coisa que acontece é que quando você coloca esse produto no campo, as abelhas, elas começam a trabalhar mais ou menos 1 hora mais cedo se tiver frio. E não só isso, elas trabalham e elas vão para o campo e elas só voltam quando estiver saciadas, quando estiver cheias de pólen e néctar. Isso faz com que o pólen e o néctar, quando elas vão, elas têm essas viagens mais longas e elas ficam polinizando e voltam. Então elas vão até o final você tem mais chance dessas abelhas irem para o final do campo do que quando você tem essas abelhas sem o produto no campo. Quando você tem essas abelhas sem o produto no campo, o que acontece é que elas voam, elas começam a trabalhar 1 hora mais tarde, e mais ou menos 1 hora mais tarde, e elas fazem viagens bem rápidas, vão e voltam. Então você tem uma atividade bastante grande, mas de pequenas viagens, onde elas gastam bastante mais parte do tempo viajando do que coletando, do que polinizando. Então, com esse produto a gente está vendo que tem uma capacidade muito grande a nível mundial de aumentar a produção. Muitas pessoas estão vendo que quando a primavera é boa, você tem um aumento marginal de polinização, porque a polinização está sendo bem feita. Quando a primavera é mais fria, você tem com o produto, você tem uma polinização que é muito parecida com a polinização que aconteceria se a primavera fosse boa. Então, muitas pessoas veem isso como um seguro para a tua produção naquele ano, né? E outros, por exemplo, para amêndoa, se você aumentar 1% de produção de amêndoa no campo, você já paga por um produto desses, e mais do que paga, você ganha bastante com isso. Então, os produtores de amêndoa, eles botam 8 colônias de abelha por hectare, e eles ainda não têm a polinização que eles querem. Então, eles sempre usam esse produto para aumentar a polinização, para aumentar o rendimento do pomar deles. E eu acho que é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Genô, pela palestra. Eu convido para compor a mesa para a gente abrir a sessão de palestras, de perguntas. Também convido o professor Marcel e o professor Marcial e Marcel para comporem a mesa para a gente iniciar a sessão de perguntas. Já temos as perguntas aqui. A primeira pergunta para o professor Marcial Stadnik. Qual seria a principal implicação em haver complexos
de espécies e várias espécies de Coletótrichum no manejo da mancha foliar da gala, utilizando-se apenas um único grupo de fungicidas. A gente fez esse trabalho de identificação, mas a espécie que é o foco de controle é Coletótrico frutícola. Essa é a espécie principal que está aqui no sul do Brasil, pelos nossos estudos. Usar um grupo só de fungicida, é isso que perguntaram? Isso com certeza isso vai dar problema para o futuro. Tem que buscar novas moléculas e tem toda uma questão de manejo aí de fungicidas que eu não abordei aqui, mas outras pessoas já devem ter abordado. Como usar esses fungicidas aí para o controle da doença? Isso faz muita diferença. Existem técnicas aí que são faladas e recomendadas e elas devem ser seguidas. No caso contrário, não será nenhuma surpresa ter, principalmente no caso de fungicidas sistêmicos, esse fungo ser resistente. Logo, então, várias moléculas serão inviabilizadas aí de serem usadas. Não sei se eu respondi. Bom, a gente tem agora uma pergunta para o professor Marcel. Ocorre germinação de ascósporos no período noturno? Ocurre la germinación de ascóporos en el periodo nocturno. Sim. A descarga dos ascosporos, principalmente durante o dia, mas a germinação dos ascosporos também acontece no início da noite ou até mais tarde à noite também, sim. Outra pergunta para o Marcel. Na quantidade de 2 In quantity to 250 hectares of water, what would be the right dosage? Would it be the same, and could you utilize the same for 1,000 liters? É sempre a mesma dose, seja se você usa 200 ou 500 ou 1.000 litros de água, você ainda usa 1 ou 2 quilogramas. Então tem uma diferença de concentração, mas a dose é sempre a mesma. Você nunca muda a dose, somente a concentração é diferente, somente isso. Quantidade de água que vai usar. Uma pergunta para o Dr. Fazendo a poda abaixo Haciendo la poda da ferida, abajo de la herida de cancro, a planta la planta va a estar libre de la enfermedad. Bem, a estratégia é podar o cancro. Por certo, a planta está livre nesse momento. Não está livre de ter uma infecção novamente. Mas a ideia com a poda é tratar a conídea e erradicar a fonte de inoculação aí no pomar. Tem que pensar que o sucesso na poda vai acontecer se você vai eliminar mais, quem sabe, 90% dos ramos existentes que estão infectados. E isso vai eliminando a fonte de inoculação que é primária. Essa é a importância do tempo, certo? Mas não tem que desconhecer que isso não deixa a planta imune ou absolutamente livre do cancro europeu. A próxima chuva pode reinfectar novamente. Temos uma pergunta para o Genô. Em relação ao Splat Bloom, vocês têm dados? Isso. Vocês têm dados com maçã? Tu acredita que, de repente, dá menos colmeias utilizando esse produto? Então, é exatamente essa a ideia. It is exactly this idea. Dependendo quantas colmeias Depending você tem no campo, how many honeycombs you have in the field, if you have a lower level of honeycombs in the field, and then necessary to have the right pollination,
over 100% or 90% of pollination, then using this splat bloom, yeah, it helps. If you have a number of honeycombs that are too high or very high, and you are obtaining already the level polinização of que você pollinization que você quer, de 90% ou 100% de pegamento de fruto. Então aí o que acontece é que usar o splat bloom não faz muita diferença. O que a gente vê, por exemplo, o pessoal nos Estados Unidos da USDA, que é a Embrapa dos Estados Unidos, eles acabaram de fazer vários testes com splat bloom na Califórnia toda. O que eles descobriram é que esse ano a primavera estava muito fria, então a polinização, as flores estavam abertas, mas sem polinizadores. E as abelhas estavam indo para fora por um período de 1 hora, uma coisa assim. Então, o número de colmeias que você calcula para a sua área é normalmente baseado nas abelhas trabalhando num dia, sabe, umas 5 ou 6 horas por dia. E quando você tem as abelhas só trabalhando 1 hora ou 2 por dia e a flor está aberta, sem polinização, você acaba então perdendo aquela flor, ou então tendo uma polinização mais baixa dos frutos, você tem frutos menores. Então, o que aconteceu nessa primavera é que eles, com o splat bloom, eles tiveram a mesma polinização que eles esperavam se a primavera tivesse uma temperatura normal, que sempre teve. Mesmo estando mais fria, tiveram o mesmo tipo de polinização. Então, e outros polinizadores, outras pessoas usam menos colmeia com splat bloom, porque elas sabem que vão ter mais polinização. Então, quando o produtor entende como usar o produto, então ele passa a ter essa capacidade de usar menos colmeia ou mais colmeia, dependendo se tem o produto ou não, né? E nos Estados Unidos, os produtores normalmente não têm colmeias. Quem traz as colmeias são esses apicultores itinerantes, então vem lá da Flórida. No começo da primavera na Califórnia, vem caminhões cheios de colmeia da Flórida, basicamente todas as colmeias dos Estados Unidos, 70% a 80% das colmeias nos Estados Unidos vão todas para a Califórnia para polinizar amêndoas. Então, você acaba tendo o custo de cada colmeia, chega a $200 por colmeia. Então, uma colmeia pequena. E eles usam 8 colmeias por hectare. Então, vê o custo da polinização que esse pessoal está pagando por essas 3 semanas de polinização. Então, normalmente não tem colmeia suficiente para suprir o mercado, então eles usam Splat Bloom. Splat Bloom aumenta a colheita até de 15% a 20%, né, especialmente quando não tem abelha suficiente. Então, é interessante para ver como o pessoal está usando esse produto, né? E a gente está aprendendo nesse processo todo, né? Agora estão trazendo o Splat Bloom para a Índia, para o Sudoeste Asiático. Então tem fruta que eu nem conhecia, que o Splat Bloom ajuda. Então, coco é uma dessas que foi uma surpresa, mas também tem rambutã, tem uma série de outros produtos mais exóticos que estão sendo polinizados bem mais com o Splat Bloom. Temos mais uma pergunta para o Dr. Agenor sobre o Apis Bloom. Não ficou muito claro se é semelhante ao Splat Bloom ou se pode ser utilizado em outros tipos de cultura, como soja ou outras oleaginosas. O Apis Bloom? O Apis Bloom e o Splat Bloom são o mesmo produto e eles podem ser utilizados para diferentes culturas. É interessante porque, por exemplo, grandes culturas, normalmente você tem um nível alto de autopolinização que você não vê em frutas e leguminosas. Mas frutas e legumes, né? Mas o que acontece é que tem algumas grandes culturas, como por exemplo o girassol,
onde se você tiver abelhas, aumenta em 40% a 60% a quantidade de grãos que você coleta. Então, para essas é muito importante ter abelhas no campo. Algodão é uma outra, né? Onde o Spot Bloom ajuda bastante. Mas agora, colza e outras, elas têm muita autopolinização, inclusive a soja tem autopolinização, então ajuda, mas não ajuda tanto. Não. Gente, devido ao adiantar da hora, tá? A gente está encerrando as perguntas, tá? Mas os palestrantes continuarão no evento, então fiquem à vontade para chegar neles e tirar suas dúvidas, tá? A gente também agradece imensamente as palestras proferidas pelo Marcel, o professor Marcel, o Agenor, o Bernardo. Acredito que contribuíram bastante aqui para o setor da maçã, tá? E muito obrigado a todos, tá? E agora a gente vai dar algumas lembranças para vocês em nome da comissão organizadora do Senafruti, certo? We are giving you some gifts. Thank you.